Hoje eu gostaria de fazer um estudo um pouco longo, mas é um estudo importante porque ele vai falar, porque vai ser a respeito do anticristo. Existem algumas controvérsias a respeito do anticristo e eu gostaria de fazer um estudo aprofundado a respeito dele, da história dele completa, para que você possa conhecer a história dele do começo ao fim. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia para que a gente possa entender a história do começo ao fim. E eu gostaria de fazer uma leitura hoje na Bíblia a respeito justamente de Satanás na Bíblia, a história de Satanás, porque ele é o anticristo. Então vamos lá. O primeiro texto, eu separei vários textos aqui e você vai me acompanhando aí para que a gente possa ter um estudo profundo a respeito dele nas Escrituras, para a gente poder entender aí a história dele. O primeiro texto que eu gostaria de ler está em Ezequiel. Tá? Então, Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, hein? Ele vai falar aí a respeito de Satanás. Eu vou ler as partes aqui invertidas. Primeiro eu vou ler a parte, para se tornar mais compreensivo, eu vou ler 28, do verso 11 até o 19, e depois vou ler o início do capítulo aí. Então, só por uma questão didática, eu vou trocar as duas partes aí. Então, antes da gente começar a nossa leitura, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos iluminar. Querido Jesus, muito gratos estamos porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito à salvação. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, que o Teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender essas verdades maravilhosas e que possamos pôr em prática em nossas vidas, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá, hein? Então ele vai falar aí, eu vou ler os textos para que depois a gente faz alguns comentários. Tá? Então Ezequiel 28, verso 11, ele diz assim, ó: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. E pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que te olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes e nunca mais subsistirá. Então essa é a primeira parte que ele fala de Satanás e da rebelião dele no céu. Bem? Depois aqui também ele vai dizer assim, ó: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dizes ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, portanto no teu coração se elevou e dissestes, ele diz assim, ó, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. Ele diz assim, ó, e não passas de homem, não és Deus, ainda que estima no teu coração como se fora o coração de Deus
eis que tu és mais sábio que Daniel e que não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes para ti riqueza e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, portanto, estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Bem, ele almejava como ele se fosse Deus. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados, no meio dos mares. Acaso dirás ainda daqueles que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão dos que os te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Né? Então, uma parte importante aqui que ele diz assim, ó, no verso 3, eis que tu és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Na realidade, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Esse anjo que um dia se rebelou no céu, e ele diz, eu sou Deus, né? Mas aqui ele diz assim, ó, mas tu és um homem e não Deus. Né? Então, ele diz que é Deus, mas Deus diz que ele é um homem. Né? Depois isso vai ser importante lá no final da história. E o outro texto que eu gostaria de ler é Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14. Do verso 1 ao 23. Ele diz assim, ó. Ele falando também da história de Satanás. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar descanso do teu sofrimento e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompe cantando, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar os seus tronos e todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoecestes como nós e fostes semelhantes a nós? Já foi derrubado na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno,
ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que impunha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados da espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não serão jamais nomeadas. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não levante nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Extirparei de Babilônia o nome e o sobrevivente, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Hein? E aqui eu gostaria de destacar um texto que ele diz assim, ó: e os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, e que não abria a casa aos seus cativos. Algumas traduções dizem que não permitiam que os seus escravos, fossem libertos. Então, essa é a história de Satanás. Na realidade, no final da história, ele será ainda importante. E aí eu gostaria de ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo vai falar também a respeito desse homem do pecado. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim. Então eu li a história dele no Velho Testamento, E agora aqui eu vou ler a história, uma advertência que Paulo faz a respeito dele. Ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos, 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele diz assim, olha, não deixe ser movido por nada, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado, o filho da perdição? Ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se Deus. Ou seja, ele vai se sentar no templo de Deus, querendo parecer-se Deus. Ele se opõe a tudo que se chama Deus. E ele diz assim, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, ou seja, alguém o detém e no seu próprio tempo ele vai ser manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Então, na realidade, Paulo está falando que esse homem do pecado será revelado no final da história. Quem é que detém esse homem do pecado? Na realidade, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado, ele será manifestado na figura de um ser humano. Ou seja, Satanás será personificado na figura de um ser humano, quando o Espírito Santo for retirado. E quando todos os casos forem decididos. Por isso que ele diz assim, aqui no verso 10, e com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, aqueles que escolheram do lado de Satanás vão ser induzidos a ele, porque escolheram do lado da mentira. Então, na realidade, o que Paulo está dizendo assim, Satanás, ele vai ser ainda importante no final da história. Quando o Espírito Santo for retirado, ele vai receber o reino. Na realidade, o que acontece? Para que Jesus pudesse pregar por 3 anos e meio, ele teve que fazer a concessão para que Satanás também governasse por 42 meses. Então, isso é bem claro no livro de Apocalipse. Mas aqui Paulo está falando assim, olha, quando o Espírito Santo for retirado, Satanás será manifestado. Ele diz assim, e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, segundo a ação de Satanás, segundo a manifestação, a personificação de Satanás, né? Então, na realidade, ele vai se manifestar aí no final da história, né? Então, Paulo está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses que quando o Espírito Santo for retirado, ele vai se manifestar. E antes de ler o texto de Apocalipse, eu gostaria de ler um texto em Daniel, da personificação dele como um homem. Daniel, deixa eu deixar meu papelzinho que nós vamos voltar para Apocalipse aqui, né? Daniel capítulo 7, de 1 ao 4. Daniel 7, de 1 ao 4, né? Eu vou ler aqui, Daniel 7, de 1 a 4, tá? Na realidade, logo nós vamos rever o livro de Daniel e essas coisas vão se tornar cada vez mais claras. Então, nós vamos fazer uma revisão do livro. Tá? A partir de 23, nós vamos fazer uma revisão do livro das profecias de Daniel e as coisas vão se tornar mais claras. Então, ele diz assim, no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia. Então ele está fazendo uma introdução, ele diz assim, no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e a visão, e a sua cabeça quando estava na sua cama. E teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então ele teve um sonho e aí ele vai relatar as coisas. Ele diz assim, falou Daniel e disse, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Quando é que isso vai acontecer? Quando os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. Ou seja, quando os 4 seres que seguram os 4 cantos da terra se retirarem. E ele diz assim, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Ele diz assim, e o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as suas asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de um homem. Daniel está falando aqui da personificação de Satanás na figura de um homem. Ele é o leão que voa no meio do céu. E ele diz assim, ele tinha asas de águias e quando eu olhava, foram-lhe arrancadas asas e foi levantado da terra, posto em pé como um homem e foi-lhe dado o coração de um homem. Então ele será personificado na figura de um homem, Satanás, no final da história. Então agora eu vou passar o tempo. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que o mar grande vai ser agitado? Então, na realidade, o tempo para mim é precioso.
Tá? E eu não poderia negligenciar o tempo, porque o tempo é fundamental. E na realidade você vê lá na página, na página dos vídeos, existe um mapa em que ele fala do tempo. E se você quiser aprender algo a respeito do tempo, dê uma olhadinha nesse mapa, porque o tempo é fundamental. Porque se você não souber do tempo, você fica perdido ao longo da história. Então eu gostaria de ler em Ezequiel, capítulo 1, ele vai falar a respeito do tempo em que os 4 seres que seguram os 4 ventos da terra vão se retirar. E ele diz assim, ó, Ezequiel é o marcador de tempo. Então, se você quiser saber do tempo, você precisa estudar o livro de Ezequiel, porque ele é quem traz o tempo, ele é quem marca o tempo. E Deus conhece o tempo, ele sabe do tempo. E ele diz assim, ó, ele começa o livro dizendo assim, ó, eu vou ler Ezequiel capítulo 1, né? Deixa eu ver aqui, até o verso 21 já estava ok. Então ele diz assim, e aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então ele diz assim, ó, isso aconteceu no ano 30, tá? Ele está dizendo aí, ele é bem claro, aconteceu no ano 30, no 4º mês, no 5º dia do mês, né? Ele diz assim, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele teve visões de Deus, ele diz assim, ó, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, ele vai contextualizar o tempo do rei Joaquim, ele diz assim, ó, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem como um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor no meio dela, e havia uma coisa como cor de âmbar que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e este era a sua aparência, tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direito, e a planta dos seus pés como a planta dos pés de uma bezerra, e luziam como cor de cobre polido, e tinha a mão de homem debaixo das suas asas, os 4 lados, e assim todos os 4 tinham os seus rostos e as suas asas. Uniam-se as suas asas umas às outras, e não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, e a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homens, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, e as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, junto umas às outras, e as 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para diante de si. Para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam, e a semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, e junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos, e o aspecto das rodas e as obras dela eram como cor de berilo, semelhante ao seu aspecto, e a sua obra era como se estivesse uma roda, e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo,
e essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor, e andando os seres viventes andavam as rodas. Ao lado deles, e elevando os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Então ele está falando aí que os 4 seres estão se elevando da terra, e andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. E elevando os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. E ele diz assim, ó, para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte dele, porque o Espírito do ser vivente estava na roda. E andando eles andavam elas, e parando ele paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte dele, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Então aqui ele vai fazer um relato dos 4 seres que se retiram da terra, os 4 espíritos que seguram os 4 ventos da terra. E o ano é 30. E ele diz aqui no verso 25 ainda, ele vai completar dizendo assim, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima da sua cabeça, parando eles, abaixaram as asas, falando dos 4 seres, né? E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia algo semelhante a um trono que parecia pedra de safira. Sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a um homem, na parte de cima sobre ele, né? Então ele fala aí de Jesus assentado no trono celestial, né? Então ele está falando que os 4 seres se retiram da terra, e esse tempo é o ano 30, tá? Então na realidade o que acontece? Quando é que Satanás vai receber o seu governo? Ele receberá o seu governo quando os 4 seres que seguram os 4 ventos da terra se retirarem, quando o Espírito Santo for retirado dessa terra. Em Apocalipse 11 vai falar a respeito, hein? Vai falar a respeito do reinado do anticristo. Apocalipse capítulo 11, ele vai falar a respeito do reinado do anticristo. Então já contextualizamos aí o tempo, né? A personificação de Satanás na figura de um homem, contextualizamos o tempo, né? Em que ele vai se manifestar, e agora aqui eu gostaria de ler o capítulo 11, né? E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Ou seja, depois nós vamos fazer um estudo a respeito desse templo de Deus. Ezequiel vai falar a respeito dele. E isso é importante no final da história. E o átrio, e deixe o átrio de fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, na realidade, o anticristo, ele vai pisar em Jerusalém, e o tempo dele é de 42 meses. A cidade santa é Jerusalém. Hein? E ele diz assim, ó, e darei poder às minhas 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas de Apocalipse 17:6 são os santos e as testemunhas de Jesus. Isso está em Apocalipse 17, verso 6. Depois a gente vai ver a respeito disso também, dessas 2 testemunhas. E ele diz assim, ó, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ou seja, os 42 meses também são 1260 dias. Essas 2 oliveiras, esses 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todos quantas vezes quiserem. E diz assim, ó, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. No final da história, ele ainda vai perseguir os salvos ainda, a Satanás, porque ele é a besta que sobe do abismo.
que ele é o anticristo. E ele diz assim, e jazerão os seus corpos, no caso dos santos, os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Depois a gente vai ver a respeito disso aí. Ele está falando de forma figurada, Sodoma e Egito. E outra parte que ele diz assim, e onde o nosso Senhor também foi crucificado. Onde foi crucificado Jesus? Em Jerusalém. Então isso aqui também, essa parte final do verso 8 é Jerusalém. E ele diz assim, e os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Na realidade, eles vão jogar a culpa de tudo aquilo que está acontecendo nos salvos. E diz aqui, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, no final aqui, é justamente quando Jesus chama os mortos aí, aqueles que farão parte da primeira ressurreição, então eles são chamados e eles são ressuscitados aí da sepultura no final do verso 11 e verso 12, que ele diz assim, depois de 3 dias, dos 42 meses, dos 1260 dias, 3 anos e meio, ele diz assim, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu, e lhes dizia, subi para cá, e subiram ao céu, e em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai virá. Então vai continuando aí esse processo. Na realidade, no final da história, Satanás vai receber aí o reino e ele vai governar por 1260 dias, ou seja, 42 meses, 3 anos e meio, que foi o mesmo tempo que Jesus utilizou para pregar. E ele vai causar um grande estrago, ele vai causar muita dor e sofrimento no final da história aí, o anticristo. Por isso que aqui no livro de Apocalipse é revelado esse governo do anticristo na figura de Satanás. Então Satanás ainda vai fazer muita atrocidade nessa terra. Na realidade, o caráter dele vai ser revelado nesses 1260 dias, nesses 42 meses, que o caráter dele ficará revelado aí, quem ele é realmente. Então ele vai perseguir os santos e vai matar os santos aí no final da história. Tá? E agora, para encerrar, eu gostaria de ler a história, para encerrar a história do anticristo, eu gostaria de ler um texto que está no livro de Jó, Jó capítulo 7. Então o que acontece? Durante todo esse processo, na história que a gente viu aí de Satanás, quanta dor e sofrimento ele causou ao ser humano. E na realidade, muitas vezes eu fico pensando assim, como Deus pode fazer justiça para o homem aí, apesar de tudo aquilo que, depois de tudo aquilo que Satanás fez ao ser humano. E aí eu gostaria de, para encerrar a história dele, ler o capítulo 7 de Jó. Tá? Eu vou ler numa Bíblia, uma linguagem um pouco diferente, tá? Que é a NVI, que é uma linguagem que eu gosto mais. A Bíblia que eu usei era uma Fiel e Corrigida, eu vou usar agora uma NVI. Tem uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais acessível. Tá? Então, Jó capítulo 7, Jó capítulo 7.
Eu vou ler a história, o final da história dele aí para você ter uma noção do final da história do anticristo, a final da história de Satanás. Ele diz assim, ó, Jó capítulo 7. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias são como os de um assalariado, como escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como assalariado que espera ansioso pelo pagamento. Assim me deram meses de ilusão e noite de desgraça, me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quando vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes, aquilo que ele fala lá em Isaías, né? Meu corpo está coberto de vermes e casca de ferida, minha pele está rachada e verte pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chega ao fim, sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar e a sua habitação não mais conhecerá. Por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Aí ele pergunta, sou eu o mar ou o monstro das profundezas? Né? Na realidade, ele é Satanás. Para que me ponhas sobre guarda, quando penso que a minha cama me consolará e que meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. Então, na realidade aí, o que acontece? Nos 1000 anos, quando ele estiver aqui nessa terra, ele será atormentado todas as noites. E ele diz assim, ó, é melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Então, ele deseja a morte, mas ele tem que pagar por tudo aquilo que ele cometeu. E aí ele diz assim, que é o homem para que lhe des importância e atenção, para que examines a cada manhã e proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Então Satanás ele está falando, né? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó e tu me procurarás, mas eu já não existirei. Né? Então no final da história aí, ele vai sofrer as consequências da sua rebelião para contra Deus. Né? Então ele vai pagar tudo aquilo que ele fez ao longo da história. Então a gente muitas vezes fica pensando assim na história desse indivíduo que ele causou tanta dor e tanto sofrimento. Mas Deus diz que ele vai fazer justiça no final da história e ele vai pôr fim a Satanás. Por isso que ele fala aqui, ó, né? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não existirei. Ou seja, olharão para o seu lugar e ele não existirá mais. Né? Ou seja, ele será exterminado para sempre. Então o anticristo, ele é o próprio Satanás. Então isso tem que ficar claro, porque no final da história nós vamos enfrentar aí o reinado do anticristo. E se você não souber quem é ele e como ele vai agir, ou seja, você vai ficar perdido na história. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abrir o seu coração para que você possa entender essas verdades maravilhosas que estão contidas na Bíblia. Esse é o desejo do meu coração. Amém.